Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre as trombetas e as taças. Eu fiz um vídeo falando sobre os selos e nesse eu quero falar sobre as trombetas e as taças. E também eu fiquei um tempo sem fazer os vídeos, agora os vídeos em português eu vou demorar mais. Pode ser que eu faça outros, mas eu vou levar mais tempo para fazer eles porque eu vou me dedicar mais aos vídeos em inglês. Então, nesse vídeo eu quero estar falando sobre as trombetas e as taças. Se lemos Apocalipse 8, fala sobre as trombetas, 8 e 9. O sétimo selo e o incensário. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Al. Eles foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se o outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incenso de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Esses são os santos que ficaram na tribulação. E da mão do anjo levou-se na presença de Al a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes e relâmpagos no terremoto. Aí vem as trombetas. A visão das 7 trombetas. E aconteceu com os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Em Êxodo 15:26 fala que se não obedecer à lei do Altíssimo, vem as pragas do Egito. E nas trombetas e nas taças você pode ver algumas das pragas do Egito. A primeira trombeta. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28, se não obedecer à lei, fome, doenças, guerras e as feras da terra. Levítico 26 e Deuteronômio 28 fala isso. Em Deuteronômio 28:60 também fala que se desobedecer, vem as pragas do Egito. Quando desobedece a lei, vem esses castigos. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. Essa é uma das pragas do Egito. E assim um terço de toda a terra foi queimado, e também um terço das árvores e toda a relva verde existente. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessado sobre o mar. Por esse motivo, um terço do mar transformou-se em sangue, e morreu até essa parte das criaturas que vivem no mar, e um terço de todas as embarcações foram destruídas. Sangue também é uma das pragas do Egito. Nas trombetas, um terço é atingido. Nas taças é tudo. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela ardendo em chamas como uma tocha, sobre um terço dos rios e das fontes das águas da terra. O nome dessa estrela era Absinto. Portanto, um terço de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Em Jeremias 9, do 12 ao 15, fala que por causa de Baal vem o Absinto. A água fica envenenada. Quando desobedece a lei, vem as pragas do Egito, a fome, as doenças, guerras e as feras da terra. Jeremias 9, do 12 ao 15, fala que por causa de Baal vem água envenenada. E um dos mandamentos do Altíssimo é não ter outros. O maligno fez ir após outros. Ele faz desobedecer a lei, porque assim vem os castigos. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e um terço do sol foi ferido, bem como o terço a parte da lua e das estrelas, de maneira que um terço dela se escureceu completamente. Assim um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Enquanto admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu grasnando em alta voz. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoados pelos 3 próximos anjos. Apocalipse 9. Os 3 ais são as 3 últimas trombetas. E na 7ª trombeta estão as 7 taças. A quinta trombeta. Então o quinto anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dela fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Eles foi concedido poder como dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Al nas suas frontes. A quinta trombeta tem escorpiões. Só que são simbólicos, né? Não lhes foi concedido poder para matá-las, mas para provocar esses tormentos durante 5 meses, e a aflição que eles sofreram era como causada pela picada do escorpião. Fala sobre gafanhotos também, né? Fala sobre escorpiões e gafanhotos são uma das pragas do Egito. Só que essas aqui do Apocalipse 9, a quinta trombeta, são simbólicos, né? Os gafanhotos são diferentes.
Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante aos rostos humanos. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher, e os dentes como os de leão. Possuíam um coração como armadura de ferro, e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões. Em suas caudas carregava a capacidade de provocar tormento à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apólio. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo os outros 2 ainda estão por vir. Os outros 2 é a sexta trombeta, que 2 terços é cefado, e a sétima trombeta, que são as 7 taças. A sexta trombeta. Então o sexto anjo fez soar sua trombeta, e ouvi uma voz que projetava nos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontrava na presença de Al, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem um terço de toda a humanidade. Aqui é um terço, são os 4 anjos. Fome, doenças, guerras e feras da terra. Aqui já é outro um terço. As pessoas pensam que é um terço só, mas é outro um terço. O número dos cavaleiros que formavam o exército era de 20.000 vezes de milhares, de acordo com o número dos que eu vi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham essa aparência. Suas armaduras eram vermelhas, como fogo azul, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que era cuspido de suas bocas, foi morta uma terça parte de toda a humanidade. Aqui é outro um terço. Um terço pelo fogo, fumaça e enxofre, e um terço pelos 4 anjos, que são a fome, doenças, guerras e as feras da terra. O poder desses cavalos estava em suas bocas e nas suas caudas, porquanto suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças como as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrepender dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e toda forma de apropriação indevida. Desobedece a lei, né? Continuaram desobedecendo a lei. Quando desobedece a lei, vem os castigos. Continuaram a ir após os ídolos, é um dos mandamentos, não ir após os ídolos, não fazer imagens, não ter outros. E assassinatos, não mataram, é um dos mandamentos. Adultério, fornicação também não pode fazer, é um dos mandamentos. Aí, se pularmos, fomos para Apocalipse 11, do 15 ao 19, fala sobre a sétima trombeta. Esse é o último ai, aí vem as 7 taças. O sétimo ai é a sétima trombeta, porque nela estão as 7 taças. Apocalipse 11, do 15 ao 19. Então o sétimo anjo fez soar a trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso e Al, e ele reinará pelos séculos dos séculos, e de Alja. Os 24 anciões que estavam assentados nos seus tronos diante de Al prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Al. E declaravam: graças te damos, Al Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, nações se enfureceram quando chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos, de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruir os que assolam a terra. Nesse momento abriu o santuário de Al, que ali observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, e um forte temporal de granizo. Apareceu a arca do testemunho da lei, qual testemunho deu às pessoas. 1 Tessalonicenses 5,9 fala que Al não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Alja. É o que o maligno fez, tirou Alja. E tirando Alja, o que fica? A ira. E o que produz a ira? Desobedecer a lei. Romanos 4,15 fala sobre isso. O maligno fez as pessoas ficar na antiga aliança e desobedecer, porque assim vem a ira. As pessoas pensam que estão na nova aliança, mas não estão. Estamos na nova aliança através de Alja. Aí, de Apocalipse 11, do 15 ao 19, vamos para Apocalipse 15. Aí fala sobre as taças. Se lermos Apocalipse 15, do 6 ao 8, é o que fala. Então partiu do santuário 7 anjos com 7 flagelos, que estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Al, que vive pelos séculos dos séculos. Imediatamente o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e poder de Al.
Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse os 7 flagelos dos 7 anjos. Em Apocalipse pula algumas partes, né? Mas pula porque o apóstolo João começa a profetizar. Em Apocalipse 11, do 15 ao 19, fala sobre a Arca da Aliança. Em Apocalipse 15, 5, volta a falar sobre a Arca. Pula essas partes, Apocalipse 12, 13 e 14, o apóstolo João está profetizando. Em Apocalipse 10, o anjo fala para ele profetizar. Aí ele profetiza. Aí ele fala sobre a Arca em Apocalipse 11, depois volta a falar em Apocalipse 15, 5. Aí segue as taças. Essa é a ordem certa. Apocalipse 16, as taças. O último ai. E aconteceu que eu ouvi uma voz forte que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da ira de Al. Partiu, pois, o primeiro anjo, derramou sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e adoradoras de sua imagem foram atacadas com feridas dolorosas e mortais. Todos os que acertarem a marca. Não se deve aceitar a marca. Os que aceitarem a marca estão condenados. O segundo flagelo, a segunda taça. Na primeira taça, essas marcas foram atacadas por feridas, muito provavelmente são úlceras, e úlcera é uma das pragas do Egito. A segunda taça, veio o segundo anjo e derramou sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Nas trombetas é 1/3, nas taças é o mar inteiro. As taças é o juízo final, depois delas só ficam os que são do autismo. Todos os que são ímpios e que aceitaram a marca vão ser mortos. A terceira taça. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo responsável pelas águas declarar: tu és justo, tu, santo, que és e que eras, porquanto julgaste esses crimes, porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhes deste sangue para beber, pois isto é o que merecem. E eu vi que do altar procedia a seguinte aclamação: certamente, ao Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são todos os teus juízos. Eu estou lendo um pouco rápido, irmão, porque é muita coisa. As trombetas e as taças são bastante capítulos. Se eu fizer devagar, vai o vídeo ficar bem longo. O quarto flagelo, a quarta taça. Veio o quarto anjo e derramou sua taça sobre o sol. E foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo fogo, calor, e colocando a culpa em Al, blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre esses flagelos. Diante de tudo isso, ainda não recusaram arrepender-se de seus pecados, para poderem render louvores a Al. Eu estou lendo a Bíblia King James. O quinto flagelo. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. E a aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas. E blasfemavam contra o dos céus por causa das terríveis dores que sentiam provocado por muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que pudessem glorificar Ial. Nas taças tem sangue, úlceras, trevas, essas são algumas das pragas do Egito. E nas trombetas também tem granizo, sangue. Algumas das pragas do Egito estão nas trombetas e nas taças. Êxodo 15:26. Se não obedecer à lei, vem as pragas do Egito. Por isso que elas estão nas trombetas e nas taças. O marido fez as pessoas ficarem embaixo da antiga aliança e desobedecer, porque assim vê os castigos. O sexto flagelo, a sexta taça. Veio o sexto anjo e derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, e fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que observei sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Muitas pessoas falam que são ETs, né? Mas não são ETs, são demônios. Se parece com ETs, mas são demônios. A aparência desses ETs já foi baseada na aparência dos demônios, porque não são ETs, são demônios. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venham como vem ao saltante, bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e de ter sua vergonha exposta ao público. Então os 3 espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo e último flagelo. Aqui tem granizo, também é uma das pragas do Egito. E aconteceu que o sétimo anjo derramou sua taça no mar, e do santuário projetou-se uma voz grave que vinha do trono e exclamava: está consumado. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia rompido um terremoto tão devastador em proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a Terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, as cidades das nações simplesmente desmoronaram. As cidades das nações por causa das perversidades. Essas cidades grandes só o que tem o que não presta. Prostituição, adultério, fornicação, orgia. Tudo o que está na lei do autismo que ele falou para não fazer, as pessoas fazem, principalmente nessas cidades grandes. Por isso que quase todas elas vão cair.
Todas elas vão cair na verdade. E ela lembrou-se da grande Babilônia e fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplanadas. Desabou do céu sobre a humanidade uma tempestade com enormes pedras de granizo. Tá vendo? Granizo é uma das pragas do Egito. Com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra. E eles blasfemaram contra Yahweh por causa dessas calamidades, pois seu castigo foi sobremodo grande. Esses castigos vêm quando desobedece a lei do Altíssimo. Juízes 2, do 11 ao 14, fala que por causa de Baal e da rainha do céu, vem a ira, a desgraça. Jeremias 11, 17, por causa de Baal vem a desgraça. Quando desobedece a lei, vem esses castigos, vem a ira. Tem várias passagens na Bíblia que você pode ver que fala sobre isso. E esses castigos os castigos não vêm só para quem está na antiga aliança. Quem está na nova aliança, também devemos obedecer os mandamentos do Altíssimo. Jeremias 31, 33. Essa nova aliança que farei com vós, escreverei minha lei nos seus corações. Como o Altíssimo fez isso? Gálatas. Se você ler Gálatas 4:6, Gálatas 4:6, olha o que fala. E porque sois filho, Yahweh enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. O Altíssimo colocou o Espírito do seu Filho em nossos corações, que clama, Abba, Pai. Por quê? Porque Yahshua ele foi o único que conseguiu obedecer toda a lei do Altíssimo. Por isso, em Jeremias 31, 33, o Altíssimo fala, escreverei minha lei nos seus corações. O Altíssimo colocou o Espírito do seu Filho em nossos corações. E Yahshua foi o único que conseguiu obedecer toda a lei. Por isso que aqueles que são do Altíssimo, que são filhos do Altíssimo, eles obedecem ao mandamento do Altíssimo, por amor ao Altíssimo. Jeremias 31, 33, escreverei minha lei nos seus corações. O Altíssimo fez isso, colocando o Espírito do seu Filho em nossos corações, que clamava Pai. Por quê? Porque Yahshua foi o único que conseguiu obedecer toda a lei. Então os filhos do Altíssimo também obedecem, por amor ao Altíssimo. Eles obedecem aos mandamentos do Altíssimo. Em Hebreus, se lermos Hebreus, por isso que muitos pensam que, porque está na nova aliança, não precisa obedecer a lei. Mas devemos obedecer sim. Lucas 16, 17, Yahshua fala, passa céu e terra, mas não passa um traço da lei. Devemos obedecer por amor ao Altíssimo. Os que são filhos do Altíssimo obedecem os mandamentos do Altíssimo. Eles não fazem essas safadezas que as pessoas fazem. Hebreus 10, 26 e 29, olha o que fala. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Yahweh. Ora, se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morreram sem misericórdia, mediante a palavra da acusação de 2 testemunhas, ou 3, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do filho de Yahweh, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Aqueles que estão na nova aliança também devem obedecer os mandamentos do Altíssimo, por amor ao Altíssimo. Porque se desobedecer, feriu de novo os pés do filho do Altíssimo, insultou o Espírito e também a aliança, né? Não fez questão da nova aliança. Muitos pensam que porque está na nova aliança não precisa obedecer aos mandamentos. Devemos obedecer sim, por amor ao Altíssimo. Em Hebreus 10, do 26 ao 29, fala o castigo que vem para quem desobedece. Quem conhece a verdade desobedece. Todos devem obedecer aos mandamentos do Altíssimo, por amor ao Altíssimo. Tanto os que estão na antiga aliança como os na nova. Quando Deus obedece a lei, as pessoas pensam que estão na nova aliança, mas não estão na antiga aliança. E quando Deus obedece esses castigos, Levítico 26, Deuteronômio 28 fala: vem fome, doenças, guerras e as feras da terra. Por isso que elas estão nos cavaleiros do Apocalipse: a fome, a espada, as doenças e as feras da terra. Em Levítico 15, 26, Êxodo 15, 26, se desobedecer a lei, vem as pragas do Egito. Por isso que elas estão nas trombetas e nas taças. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. O que ele está falando sobre as trombetas e as taças. Eu fiz um outro vídeo falando sobre os selos. É isso que eu queria falar sobre as trombetas e as taças. Foi um pouco rápido, porque se eu fizesse devagar, ia demorar bastante o vídeo. É bastante coisa. É o que ele está falando resumidamente. E que ele está falando também sobre Hebreus 10, 26 a 29, porque nós que estamos na nova aliança também devemos obedecer aos mandamentos do Altíssimo, por amor ao Altíssimo. Os que são filhos do Altíssimo obedecem os mandamentos do Altíssimo. Os que não são, não obedecem. Essa é a diferença dos justos e dos ímpios. Os justos que são do Altíssimo obedecem os mandamentos do Altíssimo.
Gálatas 4:6. O Altíssimo colocou o Espírito do seu Filho em nossos corações, que clamava Pai. Por quê? Porque Yahshua foi o único que conseguiu obedecer toda a lei. Por isso que o Altíssimo fala, escreverei minha lei nos seus corações. Jeremias 31:33. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Que o Altíssimo esteja com todos vocês.